Bom dia, família! Que a graça, a paz e o favor do Senhor esteja sempre em nossos corações. Vamos para mais um Só por Hoje de hoje, 22 de janeiro. O aprendizado da recuperação. Este é um programa para aprender. Texto básico, página 17. Aprender em recuperação é um trabalho árduo. As coisas que mais precisamos saber são muitas vezes as mais difíceis de aprender. Estudamos recuperação para nos preparar para as experiências que a vida nos oferecerá. Enquanto escutamos os outros compartilhando nas reuniões, fazemos anotações mentalmente, para mais tarde poder aplicá-las. Para nos preparar, estudamos nossas anotações e a literatura entre as lições. Assim como os estudantes têm a chance de aplicar seus conhecimentos durante a prova, temos a oportunidade de aplicar nossa recuperação em tempos de crise. Como sempre, temos a opção de como iremos encarar os desafios da vida. Podemos ter horror a eles e evitá-los como se fossem ameaças à nossa serenidade, ou podemos ser gratos, aceitá-los como oportunidade de crescimento. Confirmando os princípios que aprendemos na recuperação e os desafios da vida nos aumentam a força. Grato em aceitá-los como oportunidade de crescimento. Confirmando os princípios que aprendemos na recuperação, os desafios da vida nos aumentam a força. No entanto, sem esses desafios, poderíamos esquecer o que aprendemos e começar a estagnar. Essas são as oportunidades que estimulam novos despertares espirituais. Veremos que, muitas vezes, existem um período de calmaria após cada crise, dando tempo para nos acostumarmos às nossas novas habilidades. Logo que tenhamos refletido sobre nossas experiências, somos chamados para partilhar nosso conhecimento com alguém que está estudando o que acabamos de aprender. No aprendizado da recuperação, todos somos tantos professores quanto estudantes. Só por hoje, eu serei um estudante de recuperação. Os desafios serão bem-vindos, estarei confiante com o que aprendi e desejoso em compartilhar com os outros. Cara, tem que ter muita sabedoria para praticar o que está escrito ali, né? Esse texto vem falando muita coisa importante. Quando eu estava internado, assim que eu cheguei, eu tinha muito preconceito, né? Isso pode ter acontecido com você ou estar acontecendo com você. Então preste atenção nessa perspectiva que eu tive, né? Nesse despertar espiritual que eu tive. Foi até da onde surgiu, né, a minha marca, né? Ciclo completo. Quando eu cheguei, eu acreditava que os residentes deveriam ser separados, né? Por aqueles que não queriam recuperação, por aqueles que queriam recuperação e estavam evoluindo, e por aqueles que já sabiam de tudo, né, em recuperação. Por quê? Às vezes chegava numa reunião, o cara que já estava há muito tempo em recuperação, conhecia muito o programa, meio que não deixava nós que estávamos entre os dois, né, eu me sentia entre as duas partes, né, porque eu queria a recuperação, eu estava numa boa evolução, porém eu não tinha conhecimento da programação, né? Eu estava no meio. Tinha aquelas pessoas que não estavam em recuperação, não estavam evoluindo, não queriam se recuperar. E tinha as pessoas que já estavam em recuperação, que já tinham conhecimento da programação e meio que só bastava eles praticar mais aquilo que eles tinham aprendido. Então, chegava numa reunião de grupo, o que acontecia? Esses caras que estavam mais evoluídos, meio que atrapalhava a gente a evoluir, porque não dava espaço para a gente perguntar, né? Queria ficar se mostrando, queria mostrar que já sabia, que entendia tudo, muitas vezes que entendia mais de quem estava facilitando a reunião, quem estava dando a reunião, virava aquele jogo de orgulho e arrogância, né? Então eu meio que ficava puto com aquilo. Em contrapartida, às vezes aqueles que não estavam em recuperação ou ficavam conversando ou faziam perguntas meio desconexas, né? Com assunto, sei lá. E eu tinha um preconceito contra isso, né? Eu não conseguia enxergar, né? Nossa, nós somos todos seres humanos, estamos todos aqui para aprender e todos nós temos defeitos, né? De caráter e não vai ser perfeito, é óbvio, né?
E beleza, né? Isso foi lá uns 3 meses de recuperação, eu fiquei com essa ideia fixa, né? Depois eu consegui sair da negação e finalmente entrar, né, verdadeiramente em recuperação, né? Nesses 3 primeiros meses eu tava estudando, realmente estudando, mas ainda não estava praticando o que eu estava aprendendo. Então por isso que eu tava meio, por isso que eu era preconceituoso, né? Com isso, né? Então, a partir do momento que eu comecei, que eu terminei de estudar, né, o grosso da literatura, do que era recuperação, e comecei a praticar, eu comecei a me libertar dessas correntes do preconceito. E teve um dia que eu estava fazendo a larboterapia no jardim e veio esse despertar espiritual. E eu comecei a entender que era necessário que houvesse essa, essas 3 fases, né, juntas. Por quê? Porque eu, estando ali em evolução, numa boa evolução e buscando recuperação, precisava de alguém fora das reuniões para me ensinar ou para me dar direcionamentos em coisas que eu estava pensando durante o dia, né? Até porque a reunião ela vem falar de um assunto específico e durante o dia você pensa em 1 bilhão de coisas, né? E muitas vezes eu precisava de uma direção, né? Se aquele pensamento que eu estava tendo ele era correto ou não. E era nessa troca durante a larboterapia que você conseguia descobrir se você estava tendo um pensamento correto, coeso, né, ou não. E da mesma forma, eu fazia isso com quem ainda não estava em recuperação, né? Eu poderia levar uma palavra que desse uma motivação, um gás naquela pessoa para ela começar a entrar em recuperação. Porque por mais que a pessoa não queira se recuperar ou ainda não tenha entrado na programação ou não tenha começado a estudar, etc., né? É possível que ela entre, né? Porque nós somos seres humanos, ao mesmo tempo que nós temos vários defeitos de caráter, nós temos muita facilidade em evoluir, né? Basta a gente querer. Então, em algum momento, aquele cara ia querer entrar em recuperação, né? Então, eu estando do lado dele, eu fazia esse trabalho de levar essa motivação, né? E às vezes nem falar, cara. Às vezes só no seu comportamento, só nas suas atitudes, a pessoa se motiva a agir diferente, né? Porque você carrega a mensagem com o que você faz, da maneira que você se comporta. E é uma mensagem muito mais forte do que palavras, né? Porque muitas coisas que nós sabemos, nós não praticamos. Logo, isso não tem tanta força quanto aquilo que nós sabemos e praticamos, né? Então, foi naquele momento eu falei, nossa, olha que massa. Então, eu tô aqui no meio, eu posso ajudar quem precisa e recebo a ajuda de quem sabe mais do que eu. E isso vira um ciclo completo, né? Porque da mesma forma, mesmo que o cara esteja lá em cima, ele também pode aprender algo comigo e também pode aprender com alguém que ainda não está em recuperação. Então ele pode aprender algo com alguém que não está em recuperação, fazendo o ciclo completo das desses 3 aspectos que existem na minha cabeça. Claro que pode existir muito mais, né? Vai depender da sua perspectiva da vida. Então eu achava isso muito massa, né? Agora, por que eu falei que a gente tem que ter muito cuidado? Porque muitas das vezes a nossa arrogância, o nosso orgulho ou a nossa falta de intimidade com Deus pode nos levar a pensar que nós estamos prontos ou preparados para dar uma ajuda que nós ainda não temos condição. E nesse momento a gente pode atrapalhar ao invés de ajudar, né? Então, cara, é muito importante você estar sempre em intimidade com Deus, porque se você tiver com intimidade o tempo todo com Deus, automaticamente você vai diminuir as possibilidades de erro, né? De acordo com o que você busca a vontade de Deus, você elimina coisas que você poderia estar fazendo de errado, né? Ontem no caso, sábado, né? É porque eu tô gravando os vídeos todos num dia só, então eu tô falando ontem, mas esse vídeo já é de quinta-feira. Vai ser o que eu vou postar quinta-feira. Enfim.
Ontem, sábado, saiu uma palavra muito massa, um versículo muito bonito da Bíblia. Ó, Provérbios 20, 27. Desculpa. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre, né? Provérbios até o capítulo 25, mais ou menos, foi escrito por Salomão, depois teve outros profetas que escreveram o restante de Provérbios. Então, o Salomão estava querendo dizer o que aqui? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, ele está querendo dizer que a consciência do homem é a luz de Deus, né? Então, você estando em contato, em intimidade com Deus, Deus vai agindo primeiro através da sua consciência, né? Então, ele vai te colocando na linha, vamos dizer assim, né? De acordo com o que você vai raciocinando, sua consciência vai te cobrando, ó, isso aqui tá certo, isso aqui não tá certo, faz assim, faz assado. E essa é a luz de Deus, né? E essa luz de Deus, tá escrito ali, ó, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Então, essa luz de Deus que age em nós através da nossa consciência, ela consegue esquadrinhar, né? Ela consegue observar todo o nosso ser, do mais íntimo dos nossos sentimentos, né? Então, por isso que é importante a gente ter intimidade o tempo todo com Deus, para a gente evitar tentar ajudar em algo que a gente ainda não tem condição de ajudar, né? Tem que ser um passinho de formiga, porque você tem que se proteger, né? Você tem que permitir que Deus te proteja, permitir que Deus faça você evoluir, né? De repente você vai dar um passo maior que a perna, você pode se machucar, né? Por que eu tô querendo dizer isso? Por exemplo, uma situação que aconteceu comigo. Um companheiro recaiu. Um companheiro X recaiu. Aí um companheiro Y me chamou para ir buscar esse companheiro X lá naquele lugar que ele estava no fundo do poço. Porém, eu não tenho essa habilidade. Logo, se eu ficar naquele anseio, não, eu preciso ajudar, eu tenho que fazer. Não, você não tem que fazer, irmão. Sabe o que você tem que fazer? Permanecer em recuperação. Isso que você tem que fazer. Evoluir a cada dia. Passinho de formiga, né? Então eu não tenho essa habilidade de ir naquele lugar ajudar aquele cara. Mas eu posso ajudar de outras maneiras. Eu posso fazer uma oração para ele. Eu posso fazer um telefonema para ligar para alguém que tem habilidade de ajudar ele naquele lugar onde ele está, né? Isso eu posso fazer. Não quer dizer que eu não vá lá naquele lugar, não vou estar ajudando. Eu posso ajudar de outras formas. Por quê? Porque eu ainda não tenho habilidade para ir lá. Só que aí isso aconteceu, acho que na quarta-feira, e me impactou muito. Eu fiquei pensando quinta, sexta, sábado, naquela mesma situação, né? Gente, eu não iria lá de forma alguma, nem se me pagasse. Deus sabe que eu não tenho essa. Eu fiquei meio que com a consciência pesada, mas não tão pesada assim. Eu fiquei raciocinando se eu agir da maneira correta, né? Essa é a realidade. Será que eu realmente não tinha capacidade de ir lá ajudar o cara? Tananã, essas coisas. E aí no sábado, eu me vi numa situação na qual eu fiquei próximo de pessoas que estavam no uso. Só que era uma situação totalmente diferente, tá? Ai, como é que eu posso explicar? Eu estava próximo, eu não estava perto, do lado, não estava no meio da roda daquelas pessoas que estavam em uso. Porém, uma pessoa que estava comigo estava lá no uso, né? E aí a gente volta a pensar no que eu acabei de falar do ciclo completo. Eu preciso estar perto dessas pessoas para ajudá-las a evoluir. Porém, não no momento em que essas pessoas estão fazendo uso, né? É isso que eu falo. Ter intimidade com Deus, ter bastante percepção das coisas, ser honesto com aquilo que você realmente consegue fazer, né? Eu conseguia estar próximo daquelas pessoas sem estar lá no uso.
Mas como? Totalmente focado. Totalmente. Se eu sentisse o mínimo, o pensamento poxa, lá eles estão no uso, né? Vou lá. Cara, vixe, eu ia correr, entrar dentro do carro e ir embora. Não ia nem olhar para trás, né? Porque eu não quero, não posso, não preciso, não vou, né? Não adianta que isso aí tá bem fixo na minha mente, né? Mas levou um tempo até eu adquirir essa habilidade. Porque, cara, vai ter como você se isolar do mundo e não ficar próximo do ente querido seu que toma uma cerveja e que ele não tem problema com isso, né? Quem tem problema com isso é você, né? Então você tem que saber os seus limites, né? E como é que você vai descobrir os seus limites? De acordo com a intimidade que você tem com Deus, né? Nós sabemos quando o nosso cérebro está nos sabotando. E mesmo que nós não percebamos, se nós estivermos com intimidade com Deus o tempo todo, o Espírito Santo vai nos avisar, ó, cuidado com esse pensamento aí, ó, você está se enganando, entendeu? Então tem que ter muita consciência. Eu não vou fazer isso todo dia, entendeu? Eu não vou ficar lá todo dia perto do cara que está na ativa, tentando ajudar ele sem ele me pedir ajuda. Não é isso que eu tô falando. Só que eu fui fazer um trabalho. E esse rapaz com quem eu trabalho, ele tá em adicção ativa, né? E dado o momento do trabalho, ele saiu para fazer o uso, né? Eu me afastei, cara. Eu me afastei, fiquei lá no meu canto e ali, ó, com a espada na mão. Mano, se esse cara se esse cara chegar perto de mim, eu vou embora. Né? Se esse cara chegar com droga perto de mim, eu vou embora, né? Se eu ver que eu tô sentindo alguma espécie de vontade, se eu ver que tá tendo algum pensamento me levando pro uso, eu vou embora, né? Fiquei lá na minha, o cara foi, fez fumou o cigarrinho dele, né? Vocês vão entender o que que é, e voltou, né? Ali eu já falei, ó, vamos terminar aqui por hoje, né? Não ser mal educado, não ser disfuncional com o cara, você vai precisar que eu leve você na sua casa, né? E tal. E o cara, não, vamos embora e tal. Aí eu questionei ele, ó, mas você tá indo, como é que você tá? Você tá com droga aí, né? Não tá, porque também você não vai ficar carregando um cara com, né? Tem que ter inteligência, muita inteligência, tem que saber, né? Como perguntar, como conversar, para você não ser disfuncional, não desrespeitar o cara e também pro cara não ultrapassar seus limites, irmão. Você tem que ter limite aí. Não vai pensando que você é o super-homem que você pode cair. Então, beleza. Cara, não, tô com nada não. O mano ali que tava, que chamou, que eu fui, etc. Não, beleza. E aí a gente foi, eu fui conversando com ele, outras coisas, e na hora que ele deu uma brechinha, você não acha que se você não fizesse isso durante o período que nós estiver aqui trabalhando, você não vai desempenhar melhor o seu papel que você está fazendo e tal, né? Eu não vou dar detalhes porque não tem necessidade, né? Só para vocês entenderem. Por quê? Porque o desempenho é afetado pela droga, né? Muitas das vezes a gente tem uma noção errada, a gente imagina que a droga vai nos fazer ter um desempenho melhor, mas não é, cara. Infelizmente, a droga ela vai mentir para você, né? Falando que você vai ter um desempenho melhor, mas você pode ter certeza, seu desempenho em sobriedade sempre vai ser melhor do que seu desempenho, né? Sobre o efeito de qualquer que seja a droga. Não faz sentido, né? Seu cérebro sem droga, você em sobriedade, seu cérebro está em capacidade máxima, né? Logo, se você tiver sobre o uso de qualquer que seja substância, né, seu cérebro vai diminuir a capacidade de raciocínio, né, de coordenação motora, etc. Né? O que vai te trazer é uma sensação de que você está fazendo algo melhor, etc. Mas não tá. Você pode ter certeza que não tá. Eu te garanto, cara. Você pode pegar as maiores bandas de rock aí, né? Em determinado tempo, algumas bandas elas entraram em recuperação,
infelizmente, muitas delas não conseguiram, né, permanecer. Mas você pega o álbum dos caras em recuperação e o álbum dos caras em adicção, nossa, faz toda a diferença, né? Dá pra você perceber que o desempenho dos caras são muito melhor, né? O Tim Maia, para quem já assistiu o filme do Tim Maia, né? Ele tá lá em adicção ativa pesada, né? E em determinado momento lá ele decide entrar lá numa religião e para de se drogar, né? E aí quando ele vai vender o álbum, né? O cara, o produtor dele fala, Tim Maia, tirando as letras, né, isso é coisa de adicto, né? Adicto fica obcecado pelo negócio, né? Entra em obsessão e compulsão, né? Então ele escreveu as letras tudo falando só do livro da religião, né? E não era o foco do produtor dele, porque se fosse o foco do produtor dele também, ele veria que seriam as melhores letras. Mas enfim, ele falou que ele nunca viu a banda do Tim Maia tocar tão bem quanto tocou naquele disco, né? Em comparação com os outros. Então, e não é só ele, né? Você pode procurar outras bandas que você vai descobrir que em algum álbum que essas bandas se isolarem e entrarem em recuperação, elas fizeram o melhor álbum da vida delas. Então eu explanei isso pro meu companheiro. Falei, irmão, você não acha que se você se permitir não fazer o uso de substância no momento que nós estamos aqui trabalhando, você vai desempenhar melhor? Né? E também, já de uma certa maneira, pondo um limite. Ó, você fez aquilo, tudo bem, hoje eu aceitei, mas eu gostaria que não houvesse novamente, né? Porque como eu falei, naquele momento eu estava apto a fazer aquilo, né, de ficar próximo sem que aquilo atrapalhasse a minha recuperação, mas eu não quero ficar colocando a minha recuperação à prova, cara. Não existe necessidade de eu criar problema, né? Então a gente tem que ter muita sabedoria, muita honestidade e também fazer a vontade de Deus, porque em alguns momentos Deus vai querer levar a luz às trevas, né? Só que é igual eu tô te falando, você tem que estar preparado, né? Não vai sem preparo não que vai dar ruim, né? Por mais que eu tenha ficado nessa situação e tenha saído ileso e tenha buscado a vontade de Deus, é uma situação que foi muito desconfortável para mim, cara. Não gostei de ter passado por ela, mas Deus me protegeu, eu pude talvez ter levado um despertar pro cara, mas como eu disse, não é uma coisa na qual eu quero ficar fazendo o tempo todo porque é perigoso. Ainda não me sinto pronto para fazer isso, né? Mas claro que vai chegar, pode ser que chegue algum momento que você tenha essa habilidade, né? Mas, sinceramente, eu não vejo necessidade. Qual que é a necessidade de uma pessoa em recuperação e num lugar onde tem um monte de adicto, né? Levar a mensagem de recuperação? Não é isso que a programação nos ensina. A programação nos ensina a ajudar quem pede ajuda, né? Não ir lá bater na porta dos nossos companheiros, dos nossos amigos e vamos buscar recuperação, né? Não sei, posso estar errado na minha maneira de pensar nessa parte, mas parece para mim que Jesus não fica batendo na nossa porta, né? Só que quando nós batemos na porta dele, ele está pronto para nos ajudar. E como ele veio para nos mostrar o correto a ser feito, eu acredito piamente que eu tenho que agir da mesma maneira. Eu não tenho que bater na porta de ninguém, vamos se recuperar, né? Mas eu tenho que estar preparado para ajudar quando alguém precisar de ajuda. Bom, é isso, eu estendi demais a conversa. Deus abençoe vocês. Valeu!